Desarrume-se comigo e vamos falar de Deus. Então, meninas, hoje, depois de muito tempo, é a primeira vez que eu durmo longe do meu filho e do meu marido, porque eu estou numa viagem a trabalho. E eu tenho sentido um mix de sentimentos. Apesar de ser só um dia, você tá acostumado com uma rotina, com aqueles momentos de você tá lá dormindo com seu filho, abraçadinho com seu marido, e cheirando e agarrando eles. E depois de tanto tempo, assim, eu já era acostumada a fazer esse tipo de viagem a trabalho. Mas depois de tanto tempo, você volta a uma rotina que você não tinha antes e é muito complexo. Eu tava muito pensando nisso, em como a maternidade muda as pessoas, muda a gente. Porque eu era uma pessoa completamente diferente e hoje eu sou uma nova mulher. E isso tudo foi para melhor. Quando eu tive o meu filho, foi o momento em que eu mais conheci Deus de verdade. Eu não vou dizer que eu não acreditava, mas eu era uma pessoa que eu não falava com Deus, eu não tinha aquela vivência que eu tenho hoje. E eu me arrependo tanto, mas eu sei que tudo aquilo, a pessoa que eu era, ela tinha que acontecer para eu ser a mulher que eu sou hoje. E se eu sou alguém hoje, eu devo tudo isso unicamente a Deus. O meu filho foi o maior presente da minha vida. E tudo que vem acontecendo ao longo desses dias, desse tempo de novas mudanças, são presentes na minha vida. Então, eu estava há 4 anos em um trabalho em que eu estava na mesma função há muito tempo, mas mesmo executando várias outras funções, fazendo muitas coisas além do que eu deveria fazer. E aí, eu tava com muita crise de ansiedade, eu tava mesmo entrando em desespero real. Eu ia pra casa, dava crise de ansiedade, todo dia exatamente às 6 horas da tarde. E todo dia às 6 horas da manhã. Porque era o horário que eu saía do antigo trabalho e voltava. E aí, graças a Deus, eu conheci pessoas que me conectaram profundamente com o Senhor. E tendo aquela rotina diária de fazer o devocional com elas e realmente podendo conhecer quem Deus é de verdade, que é nosso Pai, nosso Salvador, e o que Ele fez por nós na cruz, eu pude realmente entender que se eu tinha que reclamar ou falar alguma coisa, tinha que ser para Deus, porque Deus é o nosso Pai. E qualquer ansiedade que eu tivesse seria irrisório comparado ao amor de Deus na minha vida. Então eu comecei a levantar clamor, tipo, mesmo não acreditando em mim, mesmo no fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Eu orei, eu clamei, eu fiz propósito devocional todos os dias. Nossa, foi muitos clamores, muitas noites sem dormir, chorando, porque eu não sabia mais o que fazer, eu não podia pedir demissão sem ter um norte, sem ter pra onde ir, porque eu tinha um filho, eu tenho um esposo, mas como tudo foi muito novo pra gente, o meu esposo não conseguiria arcar com tudo sozinho, então eu tava meio que perdida. E aí, em meio a todos esses clamores, todo o deserto que eu passei foi bem difícil, de verdade. Teve um dia que eu tive tanta crise de ansiedade que começou a escorrer um líquido amarelo do meu nariz do nada. E eu tava, tipo, super bem, entende? Só realmente estava com a crise de ansiedade, o pânico, tudo aquilo que tava me fazendo mal. E aí,
determinado momento, assim que eu terminei meu devocional, bem pouco tempo depois, eu fui chamada para várias outras entrevistas, mesmo sem colocar o meu currículo. Então, das 3 vagas que eu fui chamada, todas eram para um cargo diferente do que eu tinha, e nenhuma delas eu tinha colocado o currículo, simplesmente a pessoa me chamou pelo LinkedIn. E antes mesmo de todas essas entrevistas acontecerem, Deus colocou no meu coração: Mariana, deixa tudo organizado. Tudo organizado. E eu não entendia o porquê eu tava com aquela vontade de organizar tudo. Porque ele tava me dizendo para organizar tudo no meu trabalho. E eu fui organizando tudo. Eu fui deixando tudo resolvido. Eu fui deixando todas as minhas demandas resolvidas num lugar só. Só para poder passar para uma pessoa nova. Porque Deus tinha colocado aquele direcionamento no meu coração. E aí, a primeira entrevista que eu faria seria para coordenadora de marketing. E antes mesmo de ir, eu orei pedindo para Deus, se realmente for da tua vontade que eu esteja nessa vaga, por favor, que tudo corra bem. Mas se não for, me dá um sinal, qualquer que seja, porque você sabe que eu sou sua filha e eu não entendo. E aí, quando eu fui para essa entrevista, Deus me deu o sinal de que não era aquele lugar. Quando eu tava na entrevista, eu vi um antigo perseguidor meu, que inclusive não sei por que ele estava solto, que ele devia estar preso, por agressão, inclusive, porque ele agredia as namoradas dele, não eu, claro. Eles realmente me perseguiam no trabalho, graças a Deus não aconteceu nada mais. E aí teve o segundo, que também eu não estava segura em relação àquilo, não era de Deus. E o terceiro, que é o que eu estou hoje. E tudo vem dando tão certo, tudo vem caindo perfeitamente, que é impossível olhar para tudo isso que aconteceu e que está acontecendo e não dizer, não é Deus. Porque claramente é Deus. E o amor dele foi tão piedoso comigo, porque eu era um lixo, eu era um nada, eu era uma pessoa altamente insignificante. E mesmo sendo tudo isso, Deus resolveu me amar e me acolher. Então, hoje foi um pouco para contar esse um breve resumo do meu testemunho com Deus. E eu digo, amigas e amigos, voltem para o Pai, levantem clamor. Deus é um Deus que ama. Às vezes eu me pergunto, gente, como é que as pessoas podem não acreditar ou não confiar em um Deus que a única coisa que ele pede é para ser teu Pai? A única coisa que ele pede é para ser amor. Então é isso.